Bom dia a todos, bem-vindos a mais um webinar Velho Representações. Quero agradecer a participação de vocês. Bom dia, gente. Deixa eu passar aqui o slide, perdoa. Imagina, eu sou a Paula, sou executiva de contas da Velho, estou aqui faz um tempinho apresentando esses webinars com conteúdo para vocês. Hoje a gente tem a presença da Nath, Natália Alice, executiva de vendas da UniWorld. Nath, bem-vinda, obrigada por estar aqui mais uma vez. Todo mundo acho que já te conhece. Sim, acredito que quem acompanha os webinars da Velho já me conhece. É um prazer estar aqui e obrigada pelo convite. Imagina. Hoje a gente vai falar de UniWorld, então, é uma das companhias que a gente representa. Então, a gente tem a UniWorld no portfólio e também temos a Yuba e UniWorld, que na verdade é uma companhia do mesmo grupo, mas que tem uma proposta bem diferente. Apresentar para vocês os nossos slides institucionais. Então, a Veli, ela é uma empresa que tem as melhores companhias de cruzeiros fluviais. A gente tem produzido bastante conteúdo para vocês, né, usarem agora nas redes sociais. Então, todos os webinars estão no YouTube, todas as apresentações. A gente tem o nosso Instagram com bastante foto também, se vocês precisarem, quiserem postar algo, podem usar. No nosso site tem todos os bancos de imagens de todas as companhias. Se tiver alguma dúvida de como acessar, de como chegar na foto que vocês procuram, podem nos contactar, a gente está aqui disponível para vocês para ajudar. A gente colocou aqui o e-mail, que é o info@veli.tour.br, para vocês que querem solicitar inclusão na lista de transmissão. Então, a gente tem listas de transmissões das agências para a gente mandar toda a comunicação que a gente manda também por e-mail, mandamos também por WhatsApp, que a gente sabe que é um veículo, né, uma forma da gente se comunicar e que tem sido muito bem utilizado atualmente. Nós temos os nossos agentes preferenciais distribuídos pelo Brasil, então aqui estão os contatos. A Veli fica em São Paulo, mas a gente tem todos esses parceiros pelo Brasil todo, então se vocês precisarem de algo, quiserem solicitar, fiquem à vontade. Como eu adiantei, hoje a Nath veio falar para a gente de um roteiro que foi lançado em 2021, ele está disponível para esse ano e para o ano que vem de 2022, e a Nath vai falar um pouquinho sobre o grupo, que a UniWorld pertence, algumas informações importantes, tá? E aí depois a gente começa a falar do roteiro para vocês. A gente fez um day by day, para a gente saber o que tem de diferencial nesse roteiro, tá bom? Nath, pode ir com você agora, pode apresentar. Obrigada, Paulinha. Vamos lá. Gosto de começar as apresentações com esse slide para lembrá-los que a UniWorld ela faz parte de um grupo de marcas que se chama The Travel Corporation. É esse logo do lado esquerdo da tela no alto que a gente chama de TTC, que são as iniciais. É um grupo financeiramente estável, tem um lastro financeiro muito bom e que, além de ser dono da UniWorld, também é dono de outras marcas. São 40 marcas ao total, marcas de turismo, voltado para o turismo jovem, para o turismo de luxo. Aqui eu apresento para vocês as marcas irmãs da UniWorld quando a gente fala de marcas de luxo. Então, ao lado do logo da UniWorld, a gente tem a Insight Vacations e o Luxury Gold, que ambas são marcas de viagens guiadas terrestres. A Insight Vacations são tours de luxo e o Luxury Gold são tours de luxo com exclusividade, porque aí a gente tem grupos ainda menores do que grupos quando a gente fala da marca da Insight Vacations. Depois a gente tem o African Travel, porque a gente também opera a África. Como vocês devem saber, nos treinamentos de UniWorld, eu sempre falo que os donos da UniWorld são sul-africanos. A gente tem, inclusive, na decoração, alguns ambientes ou detalhes que honram com essa origem deles, e isso também é um dos motivos da gente também operar a África, né, o continente africano. E em cima tem a Red Carnation, que é essa rede de hotéis de luxo, que é própria nossa. Uma das nossas propriedades que eu mais amo é um castelo na Irlanda, que chama Ashton-for Castle. É uma propriedade lindíssima e você literalmente se hospeda num castelo. Então, mostrar isso para vocês, essas marcas, para vocês entenderem do nosso know-how de luxo, porque a gente tem um know-how, vocês conhecem a UniWorld, que é a nossa
resorts de luxo nos rios, nos principais rios do mundo, mas a gente também tem esse know-how com outras marcas do grupo, e também salientar que no caso da Uniworld, é uma marca que está há mais de 40 anos no mercado, tem uma experiência não só em servir, mas também tem esse lastro financeiro. Então, passar essa segurança para vocês quando fizer a reserva com a gente. É um grupo que tem essa segurança financeira. Começar falando da retomada. A gente já retomou em diversos roteiros Europa. Então, em junho, a gente retomou a navegação na Itália e em Portugal. Começo de julho, a gente retomou os nossos principais roteiros de França. E agora, final de julho, a gente fez a retomada dos roteiros de Europa Central. Então, os famosos roteiros de Danúbio e Reno já retomaram. E a previsão é que a retomada do Egito ocorra em setembro, tá? Essa retomada está sendo muito segura, muito tranquila, e a nossa ideia é até dezembro estar com todos os nossos navios em operação total, é lógico que obedecendo as regras e as diretrizes dos governos locais e da OMS. Falando nisso, trago aqui para vocês as medidas previstas, né? O que está acontecendo nessa nossa retomada agora em 2021, quais são as principais características, como que está sendo essa retomada. Então, agora para embarcar, todos os passageiros, e aí eu vou ler com vocês para não ficar nenhuma dúvida, tá? Todos os passageiros, eles vão precisar, antes do embarque, enviar uma declaração de viagem Uniworld assinada. Essa declaração a VELI tem, é um documento que está disponível no nosso site, mas não se preocupem porque a equipe da VELI tem. É uma declaração onde o passageiro, de forma geral, resumindo aqui para vocês, óbvio que o passageiro precisa ler porque ele vai assinar, mas o passageiro se diz ciente de estar viajando num momento, infelizmente, pandêmico e ciente de todos os ônus e bônus que isso impacta, e aí ele tem que assinar e vocês enviam essa carta assinada para a VELI e a VELI manda isso para a gente, tá? Obviamente, esse segundo item é uma coisa que sempre falo nos treinamentos. A gente já fazia, mas agora virou standard, né? Virou padrão para todo mundo. Então, higienizar as mãos, né? Passar aquele famoso álcool em gel antes de retornar para o navio e entrar nas áreas em comum e antes de todas as refeições. A gente está pedindo para todos os passageiros usarem máscaras nas áreas em comum do navio e principalmente quando o distanciamento que é exigido não pode ser mantido. Então, por exemplo, nos corredores que dão acesso às cabines, eventualmente eu posso estar saindo da minha cabine e ao lado a Paulinha pode estar saindo da cabine dela. E isso é uma coisa que a gente não tem como controlar. E se a gente se encontrar, nós duas estaremos de máscara, tá? A gente também sugere que todos os passageiros levem pelo menos a máscara do tipo FFP2, N95 ou KN95, porque são máscaras que os governos locais onde a gente está navegando podem solicitar. Então, para não passar aí eventualmente você precisar dessa máscara e não ter, a gente já sugere levar. E falando ainda do uso de máscara, quando a gente estiver a bordo, né? Quando a gente está a bordo no lounge, que é o momento que às vezes muitas pessoas, né, os passageiros gostam de pedir vinho, cerveja ou alguma bebida, ou quando vocês estão no restaurante, não precisa usar a máscara. E durante os passeios em terra, o uso de máscara é condicionado às diretrizes do país que a gente está visitando. Então, tem países que estão dizendo, não precisa usar máscara se você está numa caminhada numa floresta, ou numa caminhada numa floresta não foi um bom exemplo, mas, por exemplo, quando a gente está caminhando por entre os vinhedos, né? Não precisa usar máscara. Aí a equipe da Uniworld vai te avisar, e aí ninguém precisa usar a máscara. Não, aqui, mesmo você estando ao ar livre, precisa usar a máscara. Tanto os funcionários da Uniworld em terra, quanto os passageiros precisam usar a máscara, tá? A bordo, café da manhã e o almoço se mantém no estilo buffet,
só que agora a gente tem um funcionário da Uniworld que serve os nossos passageiros, o jantar continua sendo à la carte e a gente manteve o serviço de quarto 24 horas em todas as cabines. Todas as nossas cabines já eram limpas diariamente, 2 vezes por dia, isso vai ser mantido. Agora a gente tem o filtro do ar-condicionado sendo desinfetado a cada dia de embarque, antes de novos passageiros entrarem nessa cabine. A gente também investiu num sistema de pulverização eletrostática e MIST, que é um sistema que garante a eliminação de todos os vírus e bactérias, e a gente acrescentou também uns aparelhos que eles são sistemas de filtragem do ar. Então, no restaurante e no lounge, que inevitavelmente a gente vai precisar tirar a máscara, a gente investiu nesses aparelhos para aumentar aí a filtragem de ar nesses ambientes. A equipe da Uniworld, ela está medindo a temperatura de todos os passageiros todos os dias com tecnologia sem toque e qualquer pagamento que houver a bordo, ele vai ser processado sem contato e se eventualmente usar a maquininha de cartão, essa maquininha de cartão está sendo higienizada a cada uso. A gente já tinha o check-in online. Antes da pandemia, a equipe da Veli sempre acessa e pode já mandar os dados do passageiro pelo nosso sistema, e isso só se mostrou necessário, né? Agora, mais do que nunca, as pessoas estão entendendo o quanto é prático e seguro fazer esse check-in online. Então, eu reforço que isso é uma coisa que a gente já tinha e que muitas empresas, não só de cruzeiros, mas até da hotelaria, agora estão começando a oferecer, então a gente já tem essa opção, tá? É lógico que o título desses slides são medidas previstas, é o que a gente está fazendo atualmente nessa nossa retomada. Pode falar, Paulinha. Ô, Nath, provavelmente as pessoas estão perguntando aqui no chat e eu queria confirmar com você. Qual é a política atual para vacina a bordo? A Uniworld está pedindo vacina? A Uniworld está solicitando vacina e isso é para os embarques até dezembro de 2021. Todos os passageiros para embarcarem com a gente precisam estar 100% com a segunda dose, se for o caso da segunda dose, com a dose completa da vacina, e a gente está aceitando as mesmas vacinas aceitas pelos países que a gente está navegando, tá? E aí, por que a gente deixa aqui que essas medidas são previstas, né? Porque esses protocolos eles podem ser atualizados. Se os países onde a gente está navegando disser que, enfim, agora, além da máscara, tem que usar qualquer outra coisa, a gente vai ter que atualizar, tá? E então, é o que eu falo muito, um dia após o outro, vamos analisando. É lógico que a gente está com força total na temporada 2022 e 2023, que são temporadas que já estão abertas, tem promoções, a gente vai passar mais para frente, mas sempre tenham em mente, se tiver qualquer dúvida, entre em contato com a equipe da Veli, que eles vão ter as atualizações, né, as informações mais atualizadas. Às vezes eu converso com agentes, eles falam, eu vi o seu treinamento de fevereiro desse ano. Provavelmente as informações já não estão as mesmas, né? Elas mudaram, porque a gente está caminhando de acordo com as diretrizes tanto da OMS quanto dos países locais. E quando eu falo de retomada, muita gente me pergunta, mas como que está sendo? Está tendo algum tipo de problema a bordo? Como que é? Então, eu deixo o convite aqui para seguir a página da Uniworld Cruises no Instagram. A equipe global está alimentando essa rede social com fotos da equipe a bordo ou mesmo dos nossos passageiros para mostrar como está sendo esse dia a dia. Então, aqui do lado esquerdo, a gente tem a equipe do Front Desk, né? Da recepção do SS Antoinette. Aqui são 2 dos nossos passageiros aproveitando Portugal, eles estão no SS São Gabriel. E aqui a gente tem no nosso roteiro de França, tá mostrando exatamente essa situação que eu falei para vocês. É a hora do almoço e o chefe está servindo aí, no caso aqui é outro funcionário, mas para ilustrar essa situação. Outro detalhe também que eu queria compartilhar com vocês é que a Ellen British, que é a CEO da Uniworld, ela acompanhou a saída inaugural de Portugal, ela estava na primeira saída de Portugal, ela estava na primeira saída da Itália e tem a previsão também dela estar na primeira saída do Egito. Isso é uma forma
forma também de mostrar para vocês que está sendo uma retomada segura. Dessa retomada agora, desde que a gente retomou em junho, os feedbacks estão sendo super positivos, os passageiros estão muito felizes, tanto com as normas adquiridas a bordo, o sistema de passeios, tudo isso está sendo muito bem apreciado. Então, fiquem tranquilos com a retomada, ela é segura. E, enfim, deixo esse convite novamente para vocês seguirem a gente no Instagram, porque lá tem fotos atualizadas desse dia a dia da retomada. Muito bom, Nath. Acho que essas informações são muito importantes, acho que é o que todo mundo precisa ouvir, né? E fica com dúvida. E muito bom saber que a Ellen está indo nas saídas, nossa, as melhores, né? Ela escolheu a dedo. E ela com certeza vai embarcar no Egito. O Egito é um destino que está muito em alta. A gente pode até pensar em fazer uma próxima apresentação sobre o Egito. Fiquei pensando nisso, para a gente divulgar o Sphinx. A gente pode fazer talvez relembrá-los sobre os nossos roteiros França, que a gente tem 3 roteiros na França, e falar do nosso roteiro Egito também, que está bem especial, que sei que são esses destinos que agora a gente está com um bom aceite para brasileiros, né? Isso. Hoje a gente vai falar de um roteiro que foi lançado 2021, 2022, e a gente até conversou no último webinar, porque a gente falou, vamos falar desse roteiro, por quê? Esse é um roteiro, gente, que ele se aprofunda na Alemanha. E eu tenho visto que, assim, é uma tendência da UniWorld também fazer alguns roteiros especiais para você ter a imersão naquele próprio país. A gente fez uma apresentação falando do Dutch Delight, que é da Holanda, e aí a gente veio trazer esse para vocês, por quê? Esse chama Classic Germany e Amsterdã, mas Amsterdã ele é só realmente a porta de entrada ou de saída desse roteiro. O que a gente mostra aqui para vocês é realmente uma experiência imersiva na Alemanha, na região da Baviera. Então, para quem quer fazer Alemanha, quando você escuta, meu passageiro queria fazer um fluvial pela Alemanha, a gente já logo destina para o Reno, e aí agora a gente tem essa opção que é realmente o Rio Reno e o Meno, mas fazendo, são 7 noites, né? 6 noites, quer dizer, 6 dias, não, 7 dias fazendo completamente cidades da Alemanha. 8 dias, 7 noites. Isso, Nath, muito bom. A matemática sempre foi bem. Não tem problema. Olha lá o mapa. Eu gosto sempre de mostrar para eles o mapa, porque dá para ver o Reno, né? E aí, nesse trechinho aqui, de Volca até Bamberg, e eu não sei se a minha pronúncia está correta, a gente pega aqui o canal Reno e Meno, né? E aí a gente consegue acessar o rio Meno. Então, é bem isso. É um roteiro mais imersivo e mais voltado para a região da Alemanha. Sim. Vamos lá, vamos navegar aqui pelo Rio Reno. Antes disso, a gente também tem um opcional, Nath. Quer falar? É você que fala, né? Vamos lá, sim. E para quem, como a própria Paulinha comentou, esse é um roteiro que Amsterdã é a porta de entrada ou a porta de saída, porque a gente faz o embarque, dali algumas horas a gente já está saindo, então a gente não tem passeio em Amsterdã, tanto no começo quanto no final do roteiro, mas se o passageiro quer ter uma experiência UniWorld em Amsterdã com a gente oferece uma extensão terrestre, tanto no pré quanto no pós, que inclui 2 noites no Hotel Hilton, em Amsterdã. E aí essa extensão inclui café da manhã, gorjetas e taxa de serviço, tem um passeio pelos canais de Amsterdã, tem uma visita no Rijksmuseum, que é esse museu do lado direito da imagem, e todos os transfers. Então, quando o passageiro ele compra a extensão terrestre com a gente, obviamente, né, já está incluído nessa extensão o transfer do hotel até o navio. Então, é importante comentar isso, porque às vezes é uma dúvida frequente que vocês têm, e é um benefício de fazer a extensão conosco. E aí, é por isso que esse roteiro aqui começa no dia 2, porque dia 1 a gente considera que é o dia de embarque em Amsterdã. Sim, a gente separou aqui, dividiu um pouquinho os dias, né, as cidades. Eu fiquei com cidades super charmosas. Vou começar aqui por Colônia. Colônia que eu já tive o prazer de conhecer, uma cidadezinha muito linda, é uma cidade medieval, tá? Então, aqui a gente tem um passeio um pouco diferente do que é normalmente oferecido. A gente vai fazer a parte mais histórica, né? A parte antiga
da cidade de Colônia, porque quem não sabe, a Colônia foi muito afetada pela guerra e você não vê mais isso, porque ela está toda perfeitinha, toda reconstruída. E nesse passeio que a UniWorld oferece nesse roteiro, a gente vai visitar a parte antiga de Colônia, onde a gente visita, a gente tem a parte das igrejas, né? São 12 igrejas também românticas, pequenininhas, menorzinhas. Por que eu falo menorzinhas? Porque aqui na foto a gente mostra que é o cartão postal de Colônia, que todo mundo vê, que é a catedral que fica no centro de Colônia, que é linda, toda nessa arquitetura gótica, e é realmente assim um desbunde, sabe, de você ver. É muito difícil você conseguir tirar a foto dela inteira. Assim, é muito, muito difícil mesmo. E aí, depois desse passeio a pé que a gente faz, conhece a cidade, que fica à margem também, tem a parte da margem do Rio Reno, que é linda também, se você quiser andar de bicicleta, é muito gostoso, é plano. Então tem uma cidade para você explorar, tomar uma cerveja, tomar um café, ficar à vontade na cidade depois que você termina o seu passeio. À noite, a UniWorld vai oferecer um jantar de boas-vindas. Isso acontece sempre nos roteiros, é muito gostoso, é super tradição assim da companhia, o capitão desce, então tira foto com quem quer tirar foto, né? E é um jantar especial, não que os outros não sejam, mas esse costuma ser ainda mais especial que os outros, tá? Nath, pode seguir você no dia 3. Vou só aproveitar e adicionar que o jantar de boas-vindas e o jantar de despedida do capitão, o dress code é casual a bordo, porque às vezes as pessoas me perguntam porque tem a relação com o marítimo, precisa de um... E aí eu vou replicar as dúvidas, né? Precisa de vestido longo, precisa levar gravata? Não, o dress code é casual e normalmente no jantar de boas-vindas e no jantar de despedida do capitão, o que você vê alguns, e é muito, muito charmoso de ver, né? Os homens normalmente estão com uma camisa ou uma camiseta polo, e as mulheres às vezes podem colocar algum vestido, mas não é obrigatoriedade, algumas com echarpe, mas não é de forma alguma um ambiente que você precise estar com uma roupa mais formal ou usar gravata. Não tem essa necessidade, tá? É bem como a Paulinha comentou, a estrela da noite no jantar de boas-vindas e despedida é o capitão, ele tá lá com a gente, jantando com a gente. Então, para quem quer tirar uma foto, conversar, ou mesmo aproveitar, isso é uma coisa que nesses jantares de boas-vindas, o pessoal fala, esse é o nosso capitão. É muito comum ver esse movimento do pessoal indo até a recepção do navio. Eu queria conhecer a cabine de controle do capitão. Dá para organizar essas visitas, o pessoal gosta bastante. Das vezes que eu tive a bordo, sempre rolou foto, o pessoal gosta de entender, são aquele painel cheio de botões, então é muito legal. E o navio é um navio super pequenininho, então dá para organizar essas visitas e vocês conhecerem a cabine de controle. No terceiro dia desse roteiro, a gente está em Rudensheim, que é uma cidadezinha linda, toda voltada para o vinho. Eu tive o prazer de conhecer. Acho que Rudensheim faz toda a diferença num roteiro pelo Reno, dá um plus mesmo, porque é uma graça de cidade. E nesse dia a gente oferece 3 formas de visitar Rudensheim. Então você pode visitar Rudensheim fazendo uma caminhada e degustando alguns clássicos locais. Então a gente... Rudensheim, desse lado esquerdo aqui, vocês conseguem ver. Então, é isso aqui da foto. Ela é um vilarejo pequenininho, tem uma rua principal cheia de lojinha, café, loja de vinho. E, assim, para qualquer ângulo que você olha, é lindo. Assim, é muito gracinha mesmo. Nesse passeio a pé, a gente vai andando por esse vilarejo e aí a gente faz uma pausa numa loja de chocolates e a gente faz uma pausa num produtor que ele faz uma bebida típica local, que é uma mistura de café com uma infusão de aguardente alemã com chantilly. Os locais adoram e acho que faz todo sentido você aproveitar e degustar essas comidas locais enquanto a gente está esses aperitivos locais quando a gente está em Rudensheim. Lógico que os vinhos Riesling é outro marco, né? Quando se fala em Alemanha, os vinhos Riesling sempre vêm à tona. A gente tem um passeio justamente num produtor, né? Numa loja especializada de vinhos. E é uma loja para quem quer fazer um passeio mais independente.
Aqui, a gente entra nessa loja, cada passageiro vai receber 10 moedas desta loja. E como que funciona? Você tem aí 14 maquininhas do mesmo formato que vocês estão vendo aqui do lado esquerdo da tela. Essa maquininha, quando eu falo máquina, é essa máquina que vocês estão vendo. E aí você coloca a moeda e você pode, das 14 opções de vinhos dessa loja especializada, você pode degustar 10 opções, que é o que está incluído no nosso passeio. E é um passeio para aquele passageiro que quer fazer a sua degustação, cada um no seu tempo, cada um escolhe o seu tipo de vinho. Não vai ter um guia explicando, é realmente para aquele passageiro que, quero conhecer os vinhos locais e quero ter uma noção de tudo que tem aqui na região. Essa é uma boa oportunidade, porque dá essa liberdade do passageiro degustar, né? E degustar no seu tempo os tipos de vinho que essa loja especializada oferece. O outro passeio que a gente faz é um passeio para quem quer fazer uma caminhada um pouco mais longa e quer fazer uma atividade ao ar livre. Esse eu fiz quando eu estava no Reno, e para quem quer caminhar, pegar o tênis, tirar foto, respirar aquele ar puro da região da Alemanha, eu indico esse passeio. A gente primeiro pega um teleférico, e aí, para mim, eu adoro essas coisas, gente. Eu, quando eu viajo, quando eu tô com os grupos a bordo, esse tipo de atividade, para mim, faz toda a diferença. Então, a gente sobe o vilarejo de Rudensheim, passa pelos restaurantezinhos e pelas lojinhas, mas aí é só passagem mesmo, a gente não faz parada. E aí, no alto da cidade, tem um teleférico, mas aí eu tô falando de uma caminhada de 5, 6 minutos. É uma caminhada rápida, porque o vilarejo de Rudensheim é pequenininho. Chegando no topo da cidade, né, no finzinho da cidade, a gente tem acesso a um teleférico. Obviamente, o teleférico já está incluído. Quando a gente sobe esse teleférico, é muito gostoso, porque embaixo a gente vê a produção das uvas, né? A gente consegue ver as parreiras. E aí, caminhando, uma das primeiras coisas que a gente vê é o monumento de Niederhall, que é esse monumento que a gente está vendo aqui na imagem. É muito maior do que está aqui na foto, é um monumento lindíssimo, e lá o guia vai explicar a história, que tem uma questão de região ali, porque essa região de Rudensheim, ela foi disputada tanto por franceses quanto alemães por um período, então é bem legal para você entender a história da região, e depois a gente vai fazendo a caminhada de volta, e aí a gente vai descendo. Esse aqui é uma das vistas mais bonitas que você tem do Vale do Rio Reno, porque você está no alto da colina. Então, te garante essa vista lindíssima. E aí a gente vai passando por essa área mais arborizada e vai descendo por entre as parreiras, voltando aí para a cidade de Rudensheim. Então, se vocês observarem, nesse dia a gente tem para todos os gostos. É um passageiro que quer uma coisa mais gastronômica e quer ficar sem guia, mais livre. Tem a degustação dos vinhos. É um passageiro que quer conhecer o vilarejo numa caminhada mais tranquila e parar para tomar um drink da região, experimentar um chocolate da região. Tem o primeiro passeio que eu falei. É um passageiro que quer fazer uma caminhada mais longa e que está com essa disposição e quer uma coisa com ar livre e história. Tem esse último passeio. Então, isso é muito legal da UniWorld, porque é sempre como eu falo, a gente tem as opções de passeios e sempre buscando oferecer passeios para todos os gostos. Verdade, e muito linda aquela foto mesmo, né? Você subir, vale a pena também você escolher uma opção mais ativa, que às vezes a gente fala, mas eu não tô afim de fazer exercício, né? De cansar, mas vale muito a pena porque o que você consegue vislumbrar do alto, né? Aquela foto é muito linda, principalmente o rio ali embaixo. Bom, seguindo de Rudensheim, a gente vai para Miltenberg, também uma cidade muito fofa. Quando você procura a Alemanha, a gente coloca essa cidade, é bem isso, é uma cidade fofa, porque ela é toda com esse estilo de arquitetura em chamel, que é o que a gente fala quando a gente fala de conto de fadas, né? Que são essa estrutura de madeira, tudo pintadinha, as janelinhas, ela é toda linda a cidade, então também é uma cidadezinha menor, quando a gente faz um passeio a pé também, para poder explorar a cidade. Era só um pouquinho.
Desculpa, Nath, olha, aqui em casa tá, agora toda apresentação tem um Ele que som aqui da... a Violeta quer participar. Acho que é porque ela é uma cachorra alemã, eu acho que ela tá, né? ela fala Enfim, minhas origens. enfim, vamos voltar aqui no passeio para saber o que a gente faz nesse dia. Então, é um passeio a pé, como eu estava falando, porque é uma cidade menor, então o gostoso mesmo é explorar a pé, para a gente poder ir vendo, o guia vai explicando, né, as histórias das casas, mesmo como se diz? A gente faz uma parada na prefeitura. Espera um pouquinho, desculpa. Ai, meu Deus. Fica tranquila, a gente faz uma Tá bom. parada na prefeitura da cidade, porque como Miltenberg é menorzinho, e como qualquer cidade pequenininha, sempre O é a gostoso é explorar. prefeitura e É. a igreja, né? São os pontos de destaque. Sim, sim. E aí, nessa cidade, a gente faz realmente a visita, né? E faz a parada na prefeitura que a Nath estava falando, e depois a gente faz um lanche, que é o tradicional, eu não vou saber pronunciar, mas vamos lá, é o Brotzeit. Perfeito. Perfeito. E aí é o que a Nath estava falando, né? A gente tem isso muito, né? Uma marca dos fluviais é isso. A gente tem essa parte gastronômica da região. Então não seria diferente nesse roteiro. A gente tem sim o contato com a gastronomia local. Então seja por uma bebida típica, que nem ela falou. Aqui a gente tem um lanche, né? Depois, se vocês quiserem jogar no Google para ver como é esse lanche, mas é uma refeição bem tradicional da Alemanha. Tá? E depois também tem o tempo livre para a gente poder explorar a rua principal, onde tem as lojinhas, né? Para a gente poder comprar uma lembrancinha para lembrar dessa cidade tão linda, tão fofa, encantadora que a gente visitou. Sim, e aí no quinto dia desse roteiro a gente está em Usburg, e aí eu vou só também acrescentar que, por que que em Miltenberg a gente tem um passeio incluído e em Usburg a gente tem dois? Tudo vai do que a cidade oferece como atrativo. E normalmente cidadezinhas menorzinhas, o atrativo é justamente isso: você conhecer o centro histórico, entender sobre a região e ter um tempo livre para compras. E é lógico que se a gente está numa cidade que oferece mais atrativos, a gente vai diversificar também os passeios. Em Usburg, se vocês perceberem, a gente tem aí dois passeios incluídos. Então, o Let's Go, esse Let's Go, inclusive, é um tipo de passeio que tem em todas as nossas saídas. Todos os roteiros da UniWorld têm passeios Let's Go, Morning with the Masters ou Village Day. O Let's Go são passeios que vão fazer uma caminhada mais longa, ter um contato com a natureza. O Morning with the Masters é quando a gente visita um museu em horário exclusivo. E o Village Day, que inclusive tem nesse roteiro que a gente vai passar, é quando a gente visita um produtor local. Nesse Let's Go, então, a gente faz uma caminhada mais longa até a fortaleza de Marienberg, que é um marco histórico da região. Então, ela fica no alto dessa cidade, né? Ela fica acima de Usburg. E aqui a proposta é fazer essa caminhada, aproveitar esse momento de sair, né? De fazer essa caminhada ao ar livre, aproveitar a paisagem e ter essa vista de cima de Usburg. A segunda atividade, vamos supor que você não quer fazer uma atividade ao ar livre, você não quer fazer essa caminhada mais longa, você quer fazer uma coisa mais guiada, mais voltada para a história. Aí a nossa indicação é você participar do passeio na residência de Usburg, que é um palácio do século XVIII, que foi criado por dois príncipes, tem até aqui os nomezinhos dele, o Lothar Franz e o Frederick Krall. E, enfim, ao longo desses 60 anos de construção, que levou de tempo para construir esse palácio, eles criaram 300 quartos e, assim, é a coisa mais linda o Palácio de Usburg. Eles, inclusive, têm uma escadaria que exibe o maior afresco no teto do mundo. Então, a maior parte de arte que a gente tem no teto está aqui na residência de Usburg, no Palácio de Usburg, que é essa imagem aqui. Eu gosto muito dessa imagem, assim, mais do que qualquer explicação histórica, eu acho que a foto já diz por si só. Então, aqui em Usburg a gente tem também essas duas opções, que é um passeio ao ar livre, para ter a paisagem da região, para aproveitar a vida local. A gente tem o passeio que eu mostrei anteriormente, que é um passeio para ver a história da região e conhecer um marco histórico, que é
é o caso do Palácio de Usburg, a gente tem esse passeio dentro da residência e são 2 opções de passeios já incluídos na tarifa. O passageiro só tem a difícil tarefa de escolher um dos 2. Deixa eu abrir meu microfone que eu fechei aqui por motivos de home office. Bom, seguindo agora aqui para o dia 6, a gente vai para Volcac. Aqui a gente tem um dos passeios que a Nath acabou de falar, o Village Day, né, que é uma dos formatos dos passeios que a UniWorld oferece. Aqui 2 opções, tá? A gente pode escolher pelo Village Day, que a gente faz o vilarejo do vinho, onde a gente conhece, né, um produtor local de vinho, então faz a visitação às parreiras, vê como é o processo do vinho da região, como ele é feito, produzido, e depois, ao fim, a gente tem uma degustação do vinho com chocolate. Então, uma delícia para quem gosta de gastronomia, que nem a Nath estava comentando, é uma opção muito interessante. Ou, se você é um passageiro mais ativo, né, você pode escolher pelo um passeio de bicicleta, que aí você também vai ter, né, porque Volcac é uma cidade que você consegue ver bem diferente das outras que a gente mostrou. Aqui é bem a parte da natureza, né? A gente tem muita plantação de vinho, parreiro para todo lado. Então, aqui é realmente a natureza que chama a atenção. Então, a gente tem que ter uma atividade voltada para isso. O passeio de bicicleta é exatamente isso. Você vai passear, né? Como se diz, à margem das parreiras, tá? Essas são as 2 opções que você pode escolher em Volcac. Perfeito. Assim, se o passageiro quer só caminhar e tomando um vinho, dá. Não, quero fazer um passeio de bike e depois fazer uma degustação, também dá. Também dá. Temos aí 2 opções. No 7º dia desse roteiro, a gente está em Bamberg, ou Bamberg, não sei como que fica a pronúncia. É uma cidadezinha também pequenininha, com população estudantil, então tem aquela animação e também é super conhecida pela orquestra sinfônica, né? O Centro Histórico de Bamberg é considerado Patrimônio Mundial da Unesco e eles têm essa questão da arquitetura, né? A cidade mantém o mesmo layout medieval da época medieval, continua intacto até os dias atuais. Então, tem essa curiosidade que atrai muitos turistas e fascina os nossos visitantes quando a gente está em Bamberg. E por aqui a gente tem 2 passeios. Ou a gente faz uma caminhada tranquila pela cidade, seguido de uma degustação de cerveja, e também Bamberg, se não me falha a memória, é em Bamberg que a gente tem mais produtores de cerveja. De toda a Alemanha, está concentrado nessa cidadezinha. Ou a gente tem um passeio da Let's Go, como eu expliquei para vocês, que é uma caminhada pelas árvores. E aí é um passeio muito especial, acho que a próxima imagem vai passar bem, porque é um passeio literalmente pelas árvores e nessa região de Bamberg tem essa estrutura de madeira que vocês estão vendo. Então a gente começa o passeio, não sei se vocês vão conseguir ver meu mouse aqui, o cursor do mouse, mas a gente começa na altura, né, das árvores e aí a gente sobe essa estrutura de madeira de forma que a gente consegue ver por cima das árvores. Então, assim, se você quer um passeio de imersão na natureza, ao ar livre, esse roteiro tem muita opção para dar aquela energizada, né? Digo por mim, sobre o meu olhar pessoal, adoraria fazer todos os passeios aqui ao ar livre e também os demais passeios, né? Fazer um passeio por Bamberg e parar numa cervejaria também não seria má ideia. E aí, só relembrar para vocês que no 7º dia é o dia que a gente tem o jantar de despedida do capitão. Então, na mesma pegada do jantar de boas-vindas, normalmente no 7º ou 6º dia de roteiro, isso pode variar, a gente tem o jantar que tem a presença do capitão no restaurante principal do navio. Bom, eu cheguei com a parte mais difícil, que é a parte de se despedir do roteiro. Então, a gente finaliza ele em Nuremberg. Para quem conhece, Nuremberg é uma cidadezinha pequena também, e que fica próxima de Munique. Tá? A UniWorld oferece um traslado para o aeroporto de Nuremberg. Nuremberg possui um aeroporto, mas se você quiser fazer uma extensão, também é uma opção colocar um trajeto, né, até Munique, que está perto, e fazer algumas noites lá também, que Munique também é um lugar lindo para se conhecer. Tá? Normalmente as cabines são liberadas às 8 horas da manhã, e aí vocês podem tomar o café da manhã tranquilamente, o seu passageiro vai tomar o café da manhã despreocupado e depois desembarca. Tá? Se tiver um voo mais cedo, também a gente consegue
organizar esse traslado e o desembarque também mais cedo. Agora a gente vai falar para vocês, a Nath vai apresentar aonde acontece esse roteiro, porque a gente tem um navio destinado para fazer esse roteiro desde abril até outubro. Então, todas as saídas são a bordo do River Princess, e a Nath vai contar um pouquinho para a gente desse navio. Vamos agora falar do navio que faz essa rota, que é o River Princess. O River Princess, então, ele é um navio que foi reformado em 2011, faz navegação, como vocês viram aí, no Rio Reno e no Rio Meno. É um navio com capacidade para 128 hóspedes. Então, assim, se o seu passageiro está procurando por exclusividade, serviço de excelência, esse navio oferece. Na verdade, todos os navios da Uniworld. Aí a gente tem nesse navio tanto categoria suíte, a French Balcony, né, a janela francesa, a varanda francesa, categoria deluxe e clássica. Aí a gente tem inclusive as metragens. O que eu gosto de falar deste navio? A Uniworld é conhecida por ser a única companhia fluvial boutique da indústria, e uma das características que faz ela ser classificada como boutique são as obras de arte. A gente tem aí mais de $1 milhão em obras de arte originais ao longo dos nossos 18 navios, e nesse navio River Princess a gente tem obras do Pablo Picasso, João Miró e Marc Chagall, que são artistas mais conhecidos nos dias atuais. A gente também tem obras de arte de artistas contemporâneos e que eventualmente não é do conhecimento do público geral, mas que são muito bonitas. Como vocês sabem também, cada navio da Uniworld tem uma configuração de decoração, uma paleta de cores, tudo isso vai de acordo com a região que a gente está navegando. E no caso do River Princess, a gente tem muito marcado as cores verde, vermelho e preto. Então, por exemplo, isso fica bem visível na nossa recepção, que você tem esse contraste do preto e do branco. Então, é aqui a recepção do navio. Então, por exemplo, no dia do embarque é aqui que vocês chegam, apresentam, se vocês não fizeram o check-in online, vocês apresentam o passaporte, a equipe da Uniworld só verifica se as informações estão corretas, e a partir das 3 horas da tarde a cabine já está liberada para uso. E nesse período, se você chegou antes das 3 horas da tarde, você já pode desfrutar das áreas em comum do navio. Aqui, por exemplo, a gente tem uma obra do Henry Downing, que é um pintor britânico, e que mostra bem esse contraste de cores e que faz muito sentido estar nesse navio. Esse navio, a gente tem o restaurante principal, o lounge principal, que são ambientes muito clássicos do fluvial em geral. Todo navio fluvial tem um restaurante principal e um lounge principal. E no caso do River Princess, a gente tem um lounge do capitão, que é esse ambiente que vocês estão vendo aí. Então, se você porventura está num grupo de 10 pessoas, como aconteceu quando eu estava a bordo, e a gente às vezes queria reunir todo mundo num ambiente, a gente pode pedir na recepção, a gente combina um horário, isso é super tranquilo de ser organizado, e aí no caso do River Princess, a gente se reunia no lounge do capitão, que é nesse ambiente, só para conversar com esse grupo, ou eu quero um momento só para o meu grupo, para tomar um chá da tarde, também isso dá para ser organizado. Aqui, inclusive, são fotos da Bia. A Bia é a diretora comercial da Uniworld aqui no Brasil, por isso não está, talvez, com tanta qualidade, mas foram tiradas do celular dela. Ela visitou, ela teve o prazer de visitar o River Princess, amou o River Princess, e aqui a gente tem fotos do lado direito do nosso restaurante principal, que também tem bem esse contraste do preto e do branco, e do lado esquerdo é uma parede que a gente tem da nossa recepção. Ela quis mostrar aqui justamente as obras de arte, porque ela ficou encantada de ter essas obras de arte nesse navio. E eu trouxe para vocês aqui uma imagem da cabine French Balcony, né, da janela francesa, que é uma cabine que a equipe da Veli sempre indica para passageiros que estão fazendo fluvial com a gente, porque tem essa janela que vai do teto até o chão. Tá? Então, todas as cabines de todas as categorias de toda a classificação de cabine dos nossos navios. Tem cama Savoir da Inglaterra, que é uma cama deliciosa, como vocês podem ver nessa imagem aqui, ó.
tem o copo e a garrafa de vidro, porque a gente não tem mais plástico a bordo. Também tem, logo no primeiro dia, as garrafinhas de alumínio para você levar água durante os passeios. Então, você consegue usar essa garrafa de vidro que tem a bordo e encher essa garrafinha de alumínio durante os passeios. Tem mimosinhos ao longo de toda a viagem, desde chocolatinhos, presentinhos. Todo dia, quando a gente volta para a cabine, depois do jantar, sempre tem um mimosinho lá esperando por você. Esses mimosinhos variam de navio para navio e de roteiro para roteiro, mas é sempre uma grata surpresa. E esse navio tem um spa. A gente não costuma falar tanto de spa nas apresentações, mas é interessante lembrar que a gente tem um spa que normalmente é uma sala de massagens. O pessoal que faz massagem na UniWorld, nossa, se tiver a bordo, invista. Invista porque vale a pena. O serviço de spa, as massagens que estão incluídas, as massagens não estão incluídas, desculpa. As massagens que são oferecidas, elas são oferecidas a um preço à parte, é um serviço opcional que a gente tem a bordo, tá? E vou falar para eles agora, Paulinha, das promoções vigentes que a gente tem, tá? Atualmente a gente está com a promoção Early Booking, tanto para a temporada 2022 quanto para a temporada 2023. Já está tudo aberto, pronto para ser comercializado. Tanto 22 quanto 23, a gente tem o desconto de 10% por pessoa em qualquer categoria de cabine. Coloquei aqui para vocês uma saída de agosto, considerando aí a categoria French Balcony desse roteiro que a gente apresentou agora. Então, está saindo a partir de $3.959 por pessoa. Então, aproveitem. E para a temporada 2022, se vocês quiserem fazer um grupo com a UniWorld, está valendo muito a pena. A gente está com datas selecionadas que a gente está chamando de datas do grupo Blitz, onde além do desconto de grupo ser dobrado, e nesse exemplo aqui de 30 de outubro que eu coloquei para vocês, além do desconto ser dobrado, que é de $900 por pessoa, a gente está combinando também com os 10% do Early Booking. Então, é um desconto aí duplicado, né? O desconto da Grupo Blitz mais o do Early Booking. E aí a gente oferece um leito frio a cada 9 passageiros, um valor de crédito a bordo por pessoa, redução no suplemento single, e se o agente de viagens quiser acompanhar esse grupo, a gente oferece também desconto na cabine do agente de viagens, são 60% de desconto. Essa promoção fica válida até final do ano, então aproveitem. A temporada 2022 está vendendo, então algumas datas já estão inclusive sold out. Se vocês têm busca, se vocês pretendem colocar no calendário de vocês uma viagem fluvial, consultem as datas de Grupo Blitz. Os preços realmente estão bem atrativos e os benefícios também estão valendo super a pena. E aí trazer para vocês que, se vocês quiserem viajar com a UniWorld, isso aqui é exclusivo para o agente de viagens. A gente sabe que as fronteiras estão abertas, né? Considerando as vacinas aceitas aí do Egito e da França para brasileiros. Então, a UniWorld está com tarifa agente para os roteiros 2021. Então, na Europa, o desconto para o agente de viagem já é de 60% off em todas as datas da Europa 2021, com exceção dos roteiros de mercado de Natal, e 40% off no roteiro Egito 2021. Tá? Então, para quem quiser, por exemplo, eu pus a título de exemplo, né? Uma saída no roteiro de Bordeaux, a gente tem uma French Balcony a partir de $2.119 por pessoa. Então, o desconto está valendo muito a pena. Se vocês têm interesse, estão 100% vacinados, porque, como eu falei no começo, para embarque 2021, a UniWorld está solicitando o comprovante completo da vacina e a gente está aceitando as mesmas vacinas aceitas pelo destino que a gente está navegando. Se você está completamente vacinado e quer viajar com a gente pela França ou pelo Egito, aproveite os descontos exclusivos para o agente de viagens. E isso me perguntam sempre, então eu já vou até falar. O desconto é na cabine. Então, se, por exemplo, a Paulinha é a dona da agência e vai ela e o marido dela, a gente aplica o desconto na cabine, tá? Mas uma das pessoas tem que ser agente de viagens.
E aí é uma super oportunidade, né. Muito bem, é uma oportunidade principalmente para quem nunca teve experiência de fluvial e gostaria de conhecer antes de oferecer para os clientes, antes de organizar um grupo, né, então a França está aberta, ontem mesmo ontem não, segunda-feira a gente fez uma apresentação sobre quais são os requisitos da França, tá, então se vocês quiserem assistir, tá salvo no nosso canal do YouTube, mas é sim uma oportunidade para vocês conhecerem e vivenciarem o que é a experiência a bordo do navio da Uniworld. Eu adoraria ir, tá, eu vou te falar que eu estou bem tentada para tentar viajar. Tentada para tentar viajar. Ótimo, adorei. Nath, eu acho que, bom, a gente apresentou para vocês o roteiro. Se vocês tiverem qualquer outra dúvida, vocês solicitem para a gente, tá? Essa apresentação também a gente pode compartilhar. As fotos todas foram tiradas do banco de imagens da Uniworld. Muita gente me pergunta isso. Mas as fotos que vocês colocam nas apresentações são lindas. São todas fotos do banco de imagens, tá? Que a gente tem no nosso site da Veli. Mas precisando, falem com a gente auxilia para poder montar um e-mail, poder divulgar um roteiro. Eu vi que muitas agências divulgaram o SS, o São Gabriel, navio lindo, lindo, lindo mesmo, roteiro lindo também para Portugal. Então, continuem divulgando. Agora a gente vai colocar para vocês um vídeo novo também, recente, que a CEO produziu, né, sobre os protocolos, como está sendo essa navegação. E é isso, Nath. No mais, muito obrigada. Vamos ver se a gente monta aí. Já surgiu uma outra ideia, a gente fala dos webinars, mas sempre surge um outro conteúdo para a gente produzir, que é o Egito, tá? Obrigada, Nath, mais uma vez. E é isso, conte com a gente também, sempre. Obrigada, obrigada. É sempre um prazer estar aqui com vocês, fazer essas apresentações. E contem tanto com a Veli quanto comigo da Uniworld para o que vocês precisarem. Obrigada. Bom, aproveitem aí o vídeo. Até a próxima, gente. Um beijo grande para vocês. Hello, my name's Ellen Bettridge, CEO of Uniworld Boutique River Cruises. We're so excited to be back on the rivers and look forward to having you on board very soon. But first, let's go over some of our new protocols for preventing the spread of COVID-19. Responsible travel protocols will vary by country in accordance with local guidelines. We ask for your patience and flexibility in following the requirements of the countries you're visiting, in addition to instructions from our crew during your trip. Prior to embarkation, you will be submitting a travel declaration form confirming your good health and your understanding of the risk associated with travel, and we recommend visiting uniworld.com to find the latest updates on our Sherpa widget. On board, you will be expected to wear masks when walking around the ship, and when appropriate, distancing from others is not possible. You can remove your masks when seated in public areas, such as the lounge and restaurants. On shore, be prepared to follow the mask guidelines in place at your destination. We have installed thermal imaging cameras for your use when entering and exiting our ship via the gangway. This allows us to provide you with timely care in the event that you register a fever. On shore and on board, we encourage you to wash your hands frequently when you are able to and sanitize when you're not. Sanitation stations have been set up around the ship for this purpose. If you develop symptoms associated with COVID-19 at any time during your cruise, please identify yourself to a member of the crew and isolate yourself immediately so that appropriate checks and care can be carried out without risking others. Our crew will be wearing masks at all times, submit to daily temperature checks, and follow their own strict protocols of social distancing and sanitation. Thank you for your cooperation, and I hope that you have a wonderful time on board.